Hoje, mais do que nunca, é necessário perseverar sim, tanto para você quanto para mim, porque estamos em uma caminhada onde não podemos resistir, não podemos olhar para trás, não podemos voltar para as coisas que praticávamos antes. Pelo contrário, devemos permanecer naquilo em que praticamos em Cristo, as coisas certas, porque essas coisas sim é nas quais devemos perseverar constantemente, com firmeza, sem impedimento algum. Então, cabe a cada um de nós agirmos assim. O Senhor Jesus quer ver essa atitude partindo de você e de mim agora, para que possamos chegar no final aprovados. Esse é o melhor resultado da nossa perseverança em Cristo Jesus. Então, isso tem que ser encorajado, estimulado cada vez mais para que aconteça mesmo e para que assim possamos prosseguir, olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Então, vamos fazer isso. Mas nós devemos perseverar naquilo que o Senhor Jesus aprova, e não em coisas erradas. Como, por exemplo, perseverar em doutrinas estranhas, em coisas que são fraudes. Não podemos perseverar em outros evangelhos, em outro Jesus, ou em espírito diferente, como muitas pessoas estão fazendo por aí. Então, não podemos perseverar naquilo em que o nosso coração não pode estar, principalmente em riquezas terrenas, efêmeras e passageiras. Então, é preciso jogar fora tudo isso, porque essas coisas não são úteis para a nossa perseverança em tempo algum. Pelo contrário, quando alguém começa a perseverar nessas coisas erradas, as pessoas começam a se envolver e se enredar nelas ao ponto de se desviarem da verdade. Aí a perseverança não funciona. Só nos estraga, só nos perverte, só nos faz se desviar daquilo em que deveríamos estar perseverando. Então, é preciso entender isso hoje. E para que esse entendimento seja perfeito para você e para mim, vamos falar sobre esse assunto hoje. Porque nós não estamos em Cristo de brincadeira. Ele nos chamou para a coisa séria. Essa coisa séria é o Evangelho, a graça, a verdade, a nova aliança. Então, não podemos fazer nada contrário a tudo isso, como muitos hoje infelizmente estão fazendo. Desfazendo o escândalo da cruz, anulando a graça, não dando valor para a nova aliança, pregando outro evangelho, pregando outro Jesus, aceitando um espírito diferente, tolerando tudo isso de boa mente. Não é assim que devemos agir. Porque quando alguém age com perseverança, como o Senhor Jesus quer, ele não dá lugar ou ocasião para essas coisas erradas penetrarem em sua mente, para o perverter, para o desviar da verdade. Pelo contrário, ele prossegue com perseverança, com dedicação, praticando o que o Senhor Jesus ensinou. É nisso que devemos perseverar. Então, é preciso que se entenda isso. E eu vou ler um texto aqui que fala um pouco a respeito disso. Esse texto está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, onde está escrito assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, são essas coisas aqui que nós devemos perseverar hoje. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem perseverar nessas 4 coisas aqui, com certeza está sendo aprovado. Isso é bom, é perfeito. Não tem falha alguma quando perseveramos nessas coisas. Pelo contrário, vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Assim, conseguiremos chegar no final aprovados. Porque é isso o que o Senhor Jesus quer que façamos, dia após dia.
próprio Senhor Jesus perseverou. Ele deu esse exemplo de perseverança para você e para mim. Agora, quem tem que perseverar somos nós. E devemos fazer isso com responsabilidade e eficiência. Então, é preciso que se entenda isso. Então, no que nós devemos perseverar? Ou seja, no que essas pessoas aqui perseveravam. Está dizendo aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas no que se constitui a doutrina dos apóstolos? Se constitui em tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou a eles a guardar. Vamos ler aqui no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20. Vamos ver aqui. Então está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, é nisso que as pessoas devem perseverar. A doutrina dos apóstolos se constitui em tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou a eles a guardar. E eles deveriam fazer com que os discípulos que creram também perseverassem nisso, na doutrina. Ou seja, em tudo aquilo que o Senhor Jesus os ensinou a guardar. Como ele diz aqui, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas mesmo. São nessas coisas que nós devemos perseverar. Isso é importante demais. Não podemos abrir mão disso. Não podemos largar essas coisas para perseverar em coisas que não são coisas que o Senhor Jesus aprova. Tem muitas pessoas aí perseverando em coisas que o Senhor Jesus reprova. E muitos não caíram em si ainda, não perceberam esse erro. São induzidos a um erro e acham que estão fazendo o que é certo, mas estão fazendo o que é errado. É disso que nós devemos nos conscientizar, para que possamos deixar as práticas erradas e perseverar naquilo que o Senhor Jesus quer que nós possamos guardar até o fim. Então, é preciso que isso aconteça. A responsabilidade é sua e minha, seguindo o próprio exemplo do Senhor Jesus, que foi perseverante. Ele foi obediente até a morte de cruz. Nós devemos ser obedientes da mesma forma. O Senhor Jesus nos deu exemplo para seguirmos os passos dele, com perseverança. É isso que tem que acontecer. Então, quando alguém começa a perseverar em coisas erradas, aí a vida dele vai se tornar inconstante. Ele vai se perder em algum tempo. Ele vai ficar apenas se preocupando com coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Ele vai se envolver tanto em coisas erradas que ele vai acabar se desviando do caminho em que ele estava. Então, isso não pode acontecer em tempo algum. O que deve acontecer com você e comigo é perseverarmos cada vez mais. A perseverança, ela é importante. Então, não podemos abandonar a nossa confiança. Ela tem grande galardão. Por isso, a perseverança, ela vai nos conduzir a conseguirmos chegar no final aprovados para recebermos a nossa coroa, a nossa herança, o nosso galardão que o próprio Senhor Jesus vai nos dar para aqueles que perseveraram firmes, constantes, todos os dias. E não brincaram com essa questão. Ninguém pode brincar com isso. Perseverar é algo sério demais. Então, é preciso que entendamos isso. Porque hoje existem muitas coisas por aí que estão concorrendo, tentando nos desviar daquilo que devemos perseverar. E muitos, infelizmente, estão caindo nessas armadilhas que existem por aí. E aí elas se desviam. E elas vão para o lado errado, digamos assim.
mas o nosso objetivo é nos mantermos do lado certo, ou seja, se mantermos na doutrina do Senhor Jesus, que é importante demais para a sua vida e para a minha vida. Por meio da perseverança nessa doutrina, vamos conseguir nos manter firmes até o fim, inabaláveis, até o final de nossa carreira. Por isso, durante todo o tempo que resta nossa peregrinação, devemos nos esforçar diligentemente em fazer isso, em perseverar. É na perseverança que ganhareis a vossa alma. O Senhor Jesus disse isso claramente. E ele estava certo. Essa perseverança é importante demais. Não podemos deixar a perseverança em tempo algum. Pelo contrário, devemos prosseguir cada vez mais. Os discípulos aqui perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eram os ensinamentos que o Senhor Jesus ordenou para eles, para que eles pudessem transmitir para aqueles discípulos que estavam crendo com a pregação do Evangelho. Então, isso é importante demais. Agora é hora de nos firmarmos nessa perseverança até o fim, porque devemos chegar no final aprovados pela nossa própria perseverança. Cada pessoa tem que perseverar por si mesma até o fim, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Então, essa é a mensagem para abrir os olhos das pessoas, para que muitos possam acordar, muitos possam cair nessa real. A real é essa, não a outra. Essa é a melhor coisa que possamos fazer. Perseverar como o Senhor Jesus quer que façamos. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar a muitas pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.